Caríssimo Diogo, estamos on. Viva! Paulo Soares, como é que estamos? Diogo Simão, estamos bem, e o senhor também? Bem disposto? É pá, impecável. Cheio de energia para mais uma emissão do Capital Aberto. Sim, cheio de energia. Aliás, e o nosso ecossistema hoje, o nosso background é bem espelho disso, não é? Exatamente, é um bocadinho diferente do nosso habitual. Acho que é importante. Se calhar vamos começar por aí, vamos esclarecer quem nos está a ouvir que hoje temos aqui uma emissão muito sui generis. Sim, mas eu acho que isto é um ponto muito interessante, porque acho que das nossas gravações e dos nossos episódios até agora, acho que nunca houve, até então não houve ainda um background igual, ou tanto do meu como do teu. Portanto, acho que isto pode ser um sinal de que vamos ter que, se calhar, ser constante a mudança do nosso background. Há muito dinamismo nas nossas vidas, seja isso positivo ou negativo. Acho que é um bom tópico de discussão, não para hoje temos outros, mas é sem dúvida um tema interessante para debater. O quão interessante é estes, lá está isto que tu referes, os backgrounds a mudarem de semana para semana, mas realçar que, apesar disso, e apesar das contingências, e falei em contingências, perguntar-te, já te perguntei em off, mas acho que também é importante perguntar-te live se estás melhor, estiveste adoentado estes dias, espero que já estejas plenamente recuperado. Não, pelo menos estás com bom ar, estás com um bom ar e enérgico, o que é bom sinal. Não somos de ferro e portanto às vezes é preciso parar um bocadinho para restabelecer energias e pronto, já estou na plenitude. Muito bem, portanto, apesar disto, realçar que estamos cá para fazer mais uma emissão de Capital Aberto, uma emissão semanal, apesar de eu estar em viagem, como dá para perceber, não é? Aqui aproveitar o bar do hotel para esta emissão, tu a conduzir e de ressaca de ter estado adoentado, mas estamos para cumprir o nosso desígnio de semanalmente falarmos aqui um bocadinho sobre os mercados. Sim, exatamente, e precisamente por isso o nosso cenário de fundo é reflexo de que não vamos deixa só passar aqui o ponto do trabalho. Tem problema. Mas, e então, é precisamente nessa temática de vamos honrar o nosso compromisso disto acontecer todas as semanas, portanto, em qualquer lugar e em qualquer momento. Já estou a imaginar a nossa emissão a meio da ceia de Natal. Sim, obviamente que sim. Espero que os da GNR não me levem preso, está bem? Se faz favor. Já sou um profissional. Espero que tenhas as mãos livres, não é? As duas mãos bem assentes no volante e os olhos na estrada. Isso é fundamental. Muito bem, Diogo, que tal essa semana a nível de negócios, a nível de investimentos? Conta-me coisas. Como é que semana, do meu ponto de vista, semana neutra, com alguns, mas ainda bem que perguntas, Paulo, e vais-me ajudar de certeza a tranquilizar. Ajuda-me a perceber como é que nós, num arranque de viragem de agosto, de um arranque já passado um setembro que pareceu vir enérgico, com vontade de fazer esse negócio, explica-me como é que o mercado de ações, como é que os índices estão neste momento praticamente estão hoje no vermelho. Consegues-me ajudar a perceber o que é que aconteceu? Consegues-me perceber o que é que está a acontecer no mundo? Olha, várias coisas. É um ponto interessante e acho que é interessante começarmos por aí, tendo em conta aquilo que é o tema principal, o tópico principal das nossas conversas semanais. De facto, o mercado está a cair bastante. Hoje, particularmente, a cair bastante. Tem caído bastante ao longo das últimas 2 semanas, diria eu. Não é... Eu percebo que seja importante arranjar explicações muito objetivas, mas nem sempre essas explicações têm que haver. Obviamente que há algumas razões que justificam o mercado estar aqui bastante. Uma delas, à cabeça, as taxas de juros. As taxas de juros, sobretudo no mercado americano, falando do mercado americano que é o barómetro, e o mercado acionista americano, que é aquele que tem estado a cair com maior intensidade. As taxas de juros nos Estados Unidos, há 10 anos, hoje atingiram já os 4,80. As taxas de juros de 10 anos é o barómetro da taxa de juros sem risco, pode chamar de taxa de juros sem risco, e tem um impacto significativo no mercado acionista. De facto, quando tu tens a possibilidade de investir sem risco
através do Tesouro dos Estados Unidos e com uma remuneração de praticamente 5%, isso vai entrar em competição com a rendibilidade do mercado acionista. Torna-se difícil para o mercado acionista acrescentar um prémio de risco que justifica ao investidor não estar a investir em obrigações do Tesouro e estar a investir no mercado acionista. Porque, de facto, tipicamente o prémio de risco do mercado acionista andava nos 4, 5% acima da taxa de juros sem risco. Com a taxa de juros sem risco nos 5%, ou perto dos 5%, já precisas que o mercado acionista te dê 10% para manteres esse prémio de risco. 10% já é um valor significativo. Na verdade, 10% é aquilo que o S&P 500 tem de retorno year to date, ou seja, desde o início do ano, um bocadinho menos agora com as quedas de hoje, está nos 9,5% de rendibilidade positiva. Ou seja, apesar disso, e apesar do mercado estar a cair bastante, na verdade, se o ano estivesse a acabar hoje, o S&P 500, a referência do mercado acionista americano, tinha gerado um retorno em linha com aquilo que é a rendibilidade do mercado nos últimos 10 anos e acima daquilo que é a rendibilidade histórica, se estivermos a falar de 20 ou 30 anos. Portanto, na verdade, pode-se olhar para esta correção que o mercado teve neste período final de verão como uma correção normal num mercado que, se calhar, tinha, isso sim, valorizado de forma exagerada na primeira metade do ano. Ok, mas estás-me a dizer que, portanto, acabaste de dizer que o S&P 500 está a dar uma valorização year to date na ordem dos 9,5%. Isso é apoteótico, não é? Isso é inacreditável. Isso não... É muito raro teres um ano em que dê 2 dígitos o índice, ou não? Ou é uma coisa com... Acontece com alguma frequência e acontece com mais frequência quando vens de anos em que houve correções significativas, que foi o caso de 2022. Tu tiveste, de facto, os mercados, como sabes, de uma forma generalizada, quer no mercado acionista, quer no mercado obrigacionista, com uma desvalorização muito forte em 2022. O que não é comum é tu teres um segundo ano de desvalorização após um ano de desvalorização muito forte. Isso é altamente incomum. O ano a seguir, ou um ano de queda muito forte, ser um ano de recuperação, é mais ou menos comum. Se essa recuperação é de 2 dígitos ou de 1 dígito, depende depois de inúmeras variáveis macroeconómicas, que depois, entre elas, obviamente, vão resultar naquilo que é o equilíbrio de mercado e na ponderação final dos índices acionistas no ano em questão. Agora, o ponto fulcral aqui acaba por ser normal, pese embora todas as nuvens cinzentas que existem na economia, acaba por ser normal os índices estarem positivos, porque vimos na sequência de um ano bastante negativo. Diz-me uma coisa, só agora, enquanto falavas e me explicavas isso, fez-me lembrar aqui uma particularidade que eu acho que até depois é importante enfatizar e pedir também a tua opinião nisto. Nós, no ano de 22, verificámos uma particularidade. Estás-me a ouvir? Estou, perfeitamente. Não. O ano passado, em 22, aconteceu uma coisa que aconteceu do ponto de vista dos mercados financeiros, a nível mercado mundial, aconteceu algo inédito, ou pelo menos quase inédito. Tinha a ver com a questão das obrigações e dos mercados de ações estarem completamente em falência ou em desvalorização absoluta. Tipicamente, um mercado reage perante o outro. E o ano passado, devido à inflação, e face aos aumentos das taxas de juros e face à crise que se viveu do ponto de vista do mercado de ações, aconteceu que foi o mercado de ações a baixar brutalmente e a questão também das taxas de juros fazerem com que as obrigações se ficassem do ponto de vista... Corrigissem bastante. E diz-me uma coisa, e isso foi mau para toda a gente, muitas carteiras a desvalorizar. Agora, certo. Este ano estamos a ter o oposto, ou achas que é uma coisa que se também está a corrigir de forma correspondente, isto é, temos também já neste momento obrigações a darem boas yields, bons retornos, e também estamos a ter o mercado de ações a também dar bons resultados. Isto era suposto ser assim? Não era suposto ser assim? Digo isto porque faço a pergunta porque o ano passado viveu-se uma coisa que não é comum. Certo. E este ano estamos a viver o reflexo disso do ponto de vista em espelho, ou consegues-me ajudar a perceber se isto é normal? Sim, olha, Ou vou dividir entre... Essa tua questão tem várias ramificações, vou dividi-las entre eles. Primeiro, a questão da correlação entre obrigações e ações. Essa correlação
que foi uma correlação sempre muito linear ao longo da história dos mercados financeiros até 2008, quebrou-se em 2008. O que é que aconteceu em 2008? E muito sucintamente, para também não me alongar muito na resposta, explico o que é que aconteceu em 2008 que levou a quebrar esta correlação. Em 2008, houve uma crise financeira, como tu sabes, que teve a sua gênese nos Estados Unidos e que depois alastrou à Europa. Essa crise financeira levou a que houve uma correção muito significativa do mercado de ações, mas também uma correção muito significativa no mercado de obrigações, o que pela primeira vez contrariou aquilo que seria a norma, ou seja, nós termos o mercado de obrigações a valorizar quando o mercado de ações desvaloriza. Porquê? Quando o mercado de ações desvaloriza, os investidores vão proteger as suas carteiras no mercado de obrigações, que é tipicamente um mercado mais seguro, mais defensivo. Ou seja, se as ações estão a desvalorizar, eu vendo as ações para proteger o meu capital, o que gera pressão adicional para queda nas ações, e vou alocar o meu dinheiro nas obrigações, comprando obrigações, fazendo-as valorizar. E este efeito de compensação atenua a queda do mercado de ações nas carteiras de investimento com a valorização do mercado de obrigações. Só que em 2008, o risco que os investidores receavam não era apenas o risco da queda da remuneração das ações. Ou seja, numa crise económica, as ações, um investidor, quando investe em ações, investe para a obtenção de rendimento através da distribuição dos lucros dessas empresas, através dos seus dividendos. Tu tens uma crise económica, as empresas vão gerar menor remuneração e vão distribuir menor remuneração ou até não distribuir qualquer remuneração ao investidor. No mercado de obrigações, como o cupão, a taxa de cupão é estável e é fixa, o investidor não sente a quebra dessa remuneração. Portanto, é um refúgio perfeito nos momentos em que o mercado corrige. Só que em 2008, o investidor não estava apenas receoso de que houvesse uma crise económica que fizesse os lucros das empresas caírem substancialmente, a crise foi de tal ordem que o risco era de falência das empresas. Ora, quando há uma falência de uma empresa, quer o acionista, quer o obrigacionista perdem o seu capital, perdem o seu dinheiro, o dinheiro investido. Isto fez com que os investidores vendessem as duas classes de ativos, venderam ações e venderam obrigações, e as duas classes de ativos valorizaram em simultâneo. Em 2008 foi... Sim, iria acrescentar e consequentemente, o fecho de bancos de enorme peso nos Estados Unidos. Como aconteceu nos Estados Unidos. Exatamente. Sim. Portanto, aí o risco, quando o risco para um investidor é que a empresa vai gerar menos resultados, portanto vai-me distribuir menos dividendos, eu vou desinvestir nas ações, porque eu estou a investir nas ações para receber o dividendo, isto de uma forma muito académica. Obviamente, depois há a parte especulativa em que tu também queres beneficiar da valorização em bolsa. Mas a parte mais académica do investimento em bolsa é para receber dividendos. Tudo quando investes em bolsa, tu estás a comprar uma parte da empresa. Pode ser uma parte mínima, mas estás a comprar uma parte daquela empresa. És um acionista. Se és acionista, queres receber dividendos do retorno que essa empresa gera, sob a forma de dividendos. Quando há um cenário de crise económica, esses dividendos terão tendência a cair, portanto, tu terás menos interesse em investir nas ações e vais investir no mercado obrigacionista para compensar o dinheiro que desinvestiste no mercado acionista. Isto em 2008 quebrou-se, de facto, esta relação, porque, de facto, ao haver o receio de uma crise generalizada que levasse à falência em espiral de várias empresas, tu não terias o teu dinheiro em risco, quer investir em ações, quer investir em obrigações. Portanto, os investidores simplesmente desinvestiram do mercado total e mantiveram o seu dinheiro em liquidez até que o cenário macroeconómico voltasse a acalmar, como aconteceu em março de 2009. Depois tiveste um ciclo, mais recentemente, tiveste um ciclo de valorização das ações e valorização das obrigações quando as taxas de juros começaram a descer. As obrigações têm um comportamento inversamente proporcional às taxas de juros. Ou seja, se tu tens uma obrigação que paga 2% e a taxa de juros está a 0, tu podes investir na obrigação para receberes 2% e estás a receber 2% a mais do que aquilo que o teu dinheiro rende no banco. Portanto, a opção, enquanto investidor, de investir em obrigações é, em vez de eu ter o meu dinheiro no banco a 0, eu vou receber 2% por investir nesta obrigação. Se a taxa de juros, entretanto, sobe para 4%,
e aquela obrigação mantém-se a pagar 2%, tu já estás a perder 2%, porque podias ter o teu dinheiro no banco a render 4% e estás a investir numa obrigação a pagar 2%. Uma pergunta, consegues, antes de dar continuidade à tua explicação tão sucinta, achas que faria sentido a gente explicar de forma muito sintetizada o que é uma obrigação? É que eu acho que às vezes a gente esquece que é importante termos esta... Não, acho que sim, é fundamental. Uma obrigação, de forma parênteses. muito simplificada, é um título de dívida, é um empréstimo que o investidor faz a uma empresa. Tal como tu, quando vais a um banco e subscreves um depósito a prazo, aquilo que tu estás a fazer é emprestar dinheiro ao banco, que vai utilizar o teu dinheiro para aquilo que bem entender, a troco de uma taxa de juros. Portanto, o banco paga-te, vamos por hipótese, 3% de juros ao ano, tu fazes um depósito a prazo no banco por um ano, emprestas esse dinheiro ao banco, recebes 3% no final do prazo e o banco, com esse dinheiro, investe naquilo que entender investir. Quando uma empresa ou um Estado, porque as obrigações podem ser emitidas por empresas ou Estados, se querem financiar, não são as empresas que não são bancos ou os Estados que não são bancos, não podem emitir depósitos a prazo. Aquilo que fazem é emitir obrigações, que são precisamente algo muito semelhante no seu funcionamento. São títulos de dívida que tu podes subscrever. Ao subscrever significa o quê? Que estás a emprestar dinheiro a essa empresa ou ao Estado que emitiu a obrigação a troco de uma taxa de juros por um prazo pré-definido. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser aquilo que for. Em troco do teu dinheiro, o emitente dessa obrigação vai-te pagar uma determinada taxa de juros. E qual é o grau de risco de uma obrigação? Assim, grosso modo. O grau de risco, no limite, a obrigação está dependente da solvabilidade de quem emitiu o empréstimo. Ou seja, tu emprestas o dinheiro a alguém. Se esse alguém for à falência, muito provavelmente não tem ativos suficientes para te reembolsar o dinheiro que tu emprestaste. Portanto, o risco maior de um obrigacionista, o obrigacionista é quem empresta o dinheiro à empresa, o subscritor da obrigação, é a falência, o chamado default da entidade que emitiu essa obrigação. Sendo que depois há também o risco de mercado, que é o quê? Num segundo nível de risco, vem o risco de mercado. O risco de mercado é tão simples quanto isto. Tu imagina que subscreves uma obrigação com uma maturidade a 5 anos. Portanto, sabes que daqui a 5 anos aquela entidade vai devolver o teu dinheiro. No entretanto, e isto é uma diferença relevante entre uma obrigação e um depósito a prazo, quando subscreves um depósito a prazo, na esmagadora maioria dos casos, tu podes, a meio do prazo, ir bater à porta do banco e dizer: eu, afinal, preciso do meu dinheiro, tudo bem, eu abdico de receber os juros que tinham sido combinados, mas devolvam-me o meu dinheiro. E o banco: sim, senhor, ok, está aqui o dinheiro, não lhes vamos pagar quaisquer juros, porque pediu o reembolso antes da maturidade, mas está aqui o seu dinheiro. Uma obrigação, tu não tens a possibilidade, não tens essa figura do reembolso antecipado. Não podes pedir ao emitente para te devolver o dinheiro antes do prazo. Podes, isso sim, fazer uma coisa que é um bocadinho diferente, que é vender esses títulos que tu tens a um terceiro que esteja interessado em ficar com a dívida que tu compraste. Esta transação é feita no mercado regulamentar, é feita em bolsa. Um obrigacionista pode vender os seus títulos a um outro interessado e reaver o seu dinheiro antecipadamente. Agora, isso está dependente de duas coisas. Primeiro, que exista de facto alguém interessado em comprar essa obrigação, porque pode não haver. Tu podes querer vender ao final de um ano uma obrigação que compraste há 3 anos e não haver ninguém interessado em comprar. E se não houver ninguém interessado em comprar, tu não tens outra hipótese. Não tens a possibilidade de desfazer desses títulos e de reaver o teu dinheiro. Ou tens uma segunda possibilidade, que é haver quem esteja interessado, mas paga-te menos do que aquilo que tu pagaste por aquela obrigação. Vamos imaginar que tu subscreveste por 5.000 euros e existe alguém que diz: sim senhor, eu compro esses títulos, eu fico com essa responsabilidade perante a empresa, mas só te pago 4.500, ou 4.900, ou 4.800, o que for. E tu és confrontado com essa decisão de: ok, aceito vender e perder aqui uma parte do capital, ou simplesmente não vender e esperar até à maturidade, mas tiveres realmente muito necessidade de capital. Ou se, de repente, começas a desconfiar que aquela empresa a quem tu prestaste o teu dinheiro pode vir a enfrentar dificuldades e não ter capacidade de reembolsar o teu dinheiro, se calhar aceitas vender, mesmo perdendo algum, para não vires a perder o todo. Desculpa-me, Paulo, isto é um parênteses grande dentro da tua explicação. Não, mas isto é interessante, eu acho que fizeste muito bem.
porque é muito este o nosso objetivo também com estas tertúlias semanais, Mas não com só nossas conversas, discutir, com as nossas exato, conversas. passar também alguma informação para o lado lá, para quem está a ouvir, para que também seja capaz de tomar decisões de investimento mais ponderadas e sobretudo com uma base de informação mais sólida. Muito bem. Mas recuperando, voltando e fechando o tema, não quebraste, mas quiseste muito bem introduzir esse parênteses que foi importante, e concretizando o tema da questão da correlação entre obrigações e ações. Tu tiveste, eu expliquei-te que de facto as obrigações têm uma relação muito próxima, inversamente próxima àquilo que é a evolução das taxas de juros. Portanto, quando as taxas de juros estão num ciclo de queda, as obrigações valorizam, ganham valor, tornam-se mais valiosas. Quando as taxas de juros estão a subir, as obrigações perdem valor. Tu tiveste, como sabes, um ciclo de queda de taxas de juros longo, portanto, vários anos em que as taxas de juros foram paulatinamente caindo até chegar a zero e até terem estado abaixo de zero, e isso foi muito positivo para o mercado de obrigações. Ora, durante todos esses anos, as obrigações estiveram a valorizar porque as taxas de juros estiveram a cair e o mercado acionista também esteve a valorizar porque a economia estava, de facto, puxante e a gerar retornos positivos. O ano passado aconteceu, como tu já realçaste bem, um conjunto de eventos que levaram a que essa correlação se mantivesse, mas agora do ponto de vista oposto, que foi a subida de taxas de juros, fez com que as obrigações tivessem, de facto, uma queda inédita. Nunca o mercado de obrigações teve uma queda tão pronunciada como teve. Foi, de facto, um ano completamente anómalo na história do mercado obrigacionista e que arrastou também o mercado acionista, porque, de facto, não só pelo efeito da subida de taxas de juros e pela expectativa de retornos mais baixos, mas também pelo receio de uma entrada em recessão nas principais economias mundiais, levou a que os investidores, de facto, abandonassem as classes de ativos de risco e dirigissem o seu capital noutro tipo de ativos. E isso manteve a correlação entre as ações e as obrigações. Neste caso, agora, uma correlação na queda. Portanto, ambas as classes de ativos mantiveram a sua correlação, mas em queda. Em 2023, na verdade, as obrigações, aqui é um ponto importante, tu falaste na questão da remuneração das obrigações, positiva, mas estamos a falar da remuneração das novas emissões de obrigações, porque as emissões que estão em mercado, que estão cotadas em mercado, as emissões antigas, quem comprou obrigações o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, continua numa tendência de desvalorização, porque as taxas de juros continuam a subir, ainda não houve estabilização. O mercado de obrigações pode ser muito interessante neste momento para comprar novas emissões, porque os cupons, de facto, as taxas de juros que entidades, Estados e empresas estão a pagar por esses empréstimos subiu significativamente, acompanhando a taxa de juros, mas para as emissões antigas continuam numa tendência de desvalorização. Nota aqui de curiosidade apenas e de partilha, que é uma notícia fresquíssima. Já existe na zona euro os Países Baixos com deflação registada, portanto, o que é um excelente indicador, penso eu. A notícia de hoje, se não falhar a memória, e penso que não tenha sido, não é fake news, e o que é de facto um indicador de que este esforço que estamos todos a fazer, de ter que suportar estas taxas de juros altíssimas, possam vir aqui a ter algum reflexo brevemente nas economias para conseguirmos atenuar aqui esta taxa de juros que está altíssima e que interfere no dia a dia de toda a gente, não é? Portanto, isto é claramente olha, mas é nessa um pouco nessa tónica. Há, por outro lado, e foi isso em parte que justificou, sobretudo hoje, as quedas no mercado acionista americano, dados da economia americana que apontam para uma ainda continuada robustez dos principais indicadores macroeconómicos, nomeadamente o que saiu hoje, que tem a ver com a criação de novos empregos, que superou pela positiva, o que, na verdade, sendo um indicador positivo, isto é um tema interessante e
Eu vi. justifica em parte a complexidade também dos mercados financeiros. Ou seja, nós tivemos um indicador que é positivo do ponto de vista macroeconómico, mas que fez as bolsas caírem. E fez as bolsas caírem porquê? Porque, se há de facto robustez na economia americana, haverá, e é este o racional dos investidores, a necessidade de manter as taxas de juros elevadas por mais tempo. Ou até subir ainda mais as taxas de juros quando se achava que já tínhamos chegado a um valor, a um limite, ou estaríamos perto do limite máximo daquilo que seria necessário subir as taxas de juros para controlar a inflação. Porque, de facto, ter uma economia robusta é, por default, é por definição algo positivo, mas, de facto, se esta robustez gera uma inflação descontrolada, isso cria-se um problema. E a resposta a esse problema é, de facto, a subida de taxas de juros. Portanto, o indicador que é positivo para a economia americana, na verdade, resulta num evento negativo, que é a queda significativa no mercado acionista, porque, de facto, a interpretação é, ok, taxas de juros vão ter que continuar a subir e vão ter que, se calhar, ficar altas por mais tempo do que o previsto, e isto, de facto, é prejudicial para os investidores, quer os investidores do mercado obrigacionista, quer os investidores do mercado acionista. Ok, muito bem. 26 minutos, estamos aqui já mais uma vez aqui a alongar as nossas conversas. Isto passa no instante. É bom sinal. Olha, e já que estamos hoje super focados aqui nesta questão dos mercados, digamos, de acionista, obrigacionista, diz-me uma coisa. Eu enviei-te ontem um vídeo até em tom de partida de algo que me fez um bocado despertar a curiosidade também para saber a tua opinião relativamente àquilo que é se a diversidade ou não de investimento é ou não um must to have em termos de regra a cumprir ou não da forma como se deve investir. No vídeo que eu te enviei haviam muitos milionários a dizer que a diversidade não interessa, não presta. E qual é a tua opinião sobre isso? Olha, o vídeo foi muito interessante e acho que é um vídeo giro e que traz bastantes temas para a mesa, para debate e para análise. Acho que é um vídeo que polariza bastante a discussão e esse, se calhar, é a maior falácia do vídeo, apesar de ter vários pontos interessantes e com os quais eu concordo, mas bipolariza bastante esse tema, porque, na verdade, o autor do vídeo coloca a questão da diversificação dos investimentos quase no 8 e no 80, que é como quem diz que deves investir só numa ação ou deves ter um portfólio representativo do mundo inteiro. E, de facto, como em muitas coisas na vida, não é que está a virtude. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que investir, não diversificar, investir em uma, ou mesmo que sejam 4 ou 5 ações, tem um risco elevado, não é? Aquilo que quem defende uma menor diversificação nas carteiras, aquilo que defende ou justifica essa menor diversificação com o argumento de que se tu fizeres bem o teu trabalho de casa, tu vais saber onde deves investir e onde não deves investir. Quando tu diversificas demasiado, significa que estás a investir em tudo porque não fizeste o teu trabalho de casa, não sabes onde é que tens que investir. Este argumento faz algum sentido, mas não faz sentido para justificar o investimento em 3 ou 4 ou 5 empresas. Por N razões, mas vou-me focar apenas em 2 delas. Primeiro, é extraordinariamente difícil de antecipar, e falando de investimento a longo prazo, quais são as 4 ou 5 empresas que vão, de facto, ser os líderes de mercado em 10 ou 15 anos, o que vão ter uma performance muito superior à média do mercado. Portanto, isso de facto, é um exercício de adivinhação muito difícil de ser feito. Mas, e esse é o segundo ponto de análise, mesmo que tu tivesse essa capacidade de encontrar essas empresas e de fazer uma análise muito cuidada e muito minuciosa e, de facto, construires um business case muito forte, há um segundo elemento fundamental, que é as empresas não evoluem em bolsa de uma forma linear. Seria muito bom que assim fosse, porque seria muito fácil de investir. Mas as empresas evoluem com altos e baixos. O ciclo de uma ação em bolsa tem ciclos de expansão significativos e ciclos de regressão também muito, muito significativos.
Dou-te um exemplo, a Amazon. A Amazon, não me recordo agora exatamente em que ano é que foi, se foi alguns, mas já foi há muitos, alguns nos anos 2000, a Amazon chegou a perder em bolsa 93% da sua cotação. Mas uma empresa perder 93% daquilo que vale em bolsa, na verdade, inacreditável, não é? Praticamente seria consensual naquele momento que aquela empresa ia à falência. Era um caso perdido. Era uma empresa que não tinha quaisquer safa, não tinha qualquer margem de progressão naquele momento. E hoje é a empresa que é. Agora, quem é um investidor que é capaz de fazer essa análise fundamental, completa, concisa, bem elaborada, encontrar os bons investimentos, 4 ou 5 muito boas empresas para investir o seu património total. Não se esqueçamos que quando falamos nisto, nós estamos a falar em investir uns trocos, passa a expressão, estamos a falar em pôr o teu património todo nestas 4 ou 5 empresas. Depois, de repente, veres uma dessas 4 ou 5 empresas a desvalorizar 30%, 40%, 50% e não fazeres nada, ficares impávido e sereno a olhar para essa desvalorização. Essa crise do Amazon, pronto, eu receio, me recordo, terá sido consequência da crise do .com, não é? Portanto, que foi naquela fase em que estamos a viver um período muito semelhante, que é, na altura, empresas que não tinham nada a ver com tecnologia, mas desde que tivessem lá um nome .com, era... Deixa-me procurar, olha, curiosamente, continua, enquanto continuas, eu vou procurar o gráfico da Amazon. Vais partilhar aí, muito bem. Sim, mas continua o raciocínio, desculpa. Não, mas isto estava a dizer, portanto, é muito engraçado que portanto, na altura, presumo eu que isto tenha sido na altura da crise do .com e hoje estamos a sentir, eu pelo menos, vivendo esse período de 2000 e agora em 2023, estamos a viver a mesma febre, neste caso agora da inteligência artificial, que a inteligência artificial vai ser revolucionário, acho que hoje em dia é muito fácil. Então, temos hoje em dia as empresas, com todas elas, comunicam via web, não é? Mas hoje em dia é ter lá um slogan, ou ter lá uma chancela, um carimbo, que desde que diga que é based on AI, ou seja, qualquer coisa de inteligência artificial, é obrigatório quase ter, não é? E estamos a viver um período muito semelhante do ponto de vista da febre, de que estamos a seguir tendências muito parecidas em relação ao .com. Mas estás a agarrar no gráfico? Olha, não encontrei, eu tinha que recuar bastante para trás, se calhar revisito este tema num próximo episódio, mas não é preciso recuar tanto no tempo para encontrar um drawdown à Amazon também bastante significativo. Nós, em 2021, portanto, há muito pouco tempo atrás, a Amazon teve, entre 2021 e dezembro de 2022, pouco tempo atrás, a Amazon chegou a desvalorizar mais de 50%. Portanto, não é preciso voltar atrás no tempo, está aqui representado no gráfico esta queda, esta linha vermelha é mais de 50% de desvalorização, num período de um ano e sensivelmente um ano e alguns meses. Portanto, não é preciso termos quedas de 90% para nos acertarmos com a desvalorização do nosso património. Uma queda de mais de 50%. Quando tu não estás muito diversificado, ou seja, quando tu tens, de facto, uma carteira muito pequena, reduzida em meia dúzia de nomes que tu acreditas que são os nomes do futuro, entre eles, se estivesse lá a Amazon, tu estarias a ver 10, 15, 20% do teu património a desvalorizar a um ritmo absolutamente alucinante. Isto, de facto, felizes aqueles que investiram nessa altura, né? Ou que tiveram a coragem de o fazer, né? Sim, a crise é uma oportunidade e claramente são estes os momentos onde tu deves, de facto, concentrar os teus esforços. Embora isto também é verdade que são estes os momentos os melhores momentos de investimento, mas também é preciso entender que, do ponto de vista psicológico, não é fácil tu estares a investir quando a casa está a arder, passa a expressão. Sim.
É fácil, com insight, olhando para trás, perceber de facto era ali aquele momento certo de investir, mas quando as coisas estão, quando a economia está a passar e quando os mercados estão a passar por estes momentos, é difícil existir esse sangue frio de perceber, ok, é aqui que eu tenho que entrar. Olha, 35 minutos aqui de conversa. Olha, eu falei muito, tu falaste muito pouco, Diogo. Não, até porque o meu veículo não me permite, acho que hoje estavas muito mais capacidade para poder fazer com muito mais qualidade. Tens um ponto, aceito o teu argumento. Não houve nada que te irritou esta semana? Exatamente, era aí. Eu gosto sempre de falar das nossas irritações semanais. Sim. Irritou-me. Eu disse que tinha comentado contigo que não iria falar sobre isso. Mas para não de tema de conversa, mas nós preparámos muitíssimo bem estas nossas tertúlias. Então, a irritação da semana, para mim, é sem dúvida a questão da habitação e desta manifestação que ocorreu nas grandes cidades. Eu acredito, vê-se de tudo, não é? Manifestações, eu acho que isto é importante. Eu acho que o mercado imobiliário, sabes que é a minha área de atuação, é uma área que eu gosto, tanto estou sempre atento como do ponto de vista de querer perceber qual é o caminho, para onde é que estamos a ir, como investidor, e acredito que acho que de facto há necessidade de estarmos atentos àquilo que vai acontecer e ao pacote que o Governo tem que obrigatoriamente apresentar do ponto de vista da habitação, mas não consigo, continuo a achar que estamos a ter, nós não estamos a pôr o que foi as notícias desta semana sobre a questão da habitação e a forma como foi manifestada. Todas as notícias que saíram, estava toda a gente muito mais preocupada com as polémicas, quantas montras foram partidas e depois que é a geração woke que está a querer falar sobre a questão da necessidade, como se... Diogo, estou-te a perder. Estás aí comigo? Agora sim, estás de volta, Diogo. Paulo? Vamos esperar que o Diogo volte ao contacto. Paulo, depois deste pequeno interregno. Agora sim, Diogo, estás de volta. Agora, boa. Então, estava-te a dizer, portanto, o que é que me irritou? Irritou-me que gastou-se horas e horas e horas e tinta de se perceber o que é que foi esta. De facto, que é importante no tema de se falar sobre a habitação, mas tu, se fores a espremer aquele sumo, não dá nada. Não tens nada, não te exprimiste nada. Tens uns tontos a falar da habitação, que é um direito que eles têm, não percebo que direito é que têm. Eu sou dono de uma casa. Isto há duas coisas que podem acontecer, que é, se eu sou proprietário de uma casa, se optar por arrendar a casa, seja um valor baixo ou um valor alto, o mercado é que dita a forma como o mercado deve ser. A lei da oferta e da procura é o que vai determinar se que a minha casa, o valor que eu vou pedir é justo ou não. Se eu pedir 5.000 euros por um T0 por mês, provavelmente ninguém o vai alugar e obviamente porque o mercado obviamente reconhece que esse valor é está completamente desajustado daquilo que é, lá está aquilo que disseste bem, a lei da oferta e da procura. Ninguém tem nada a ver se o meu património vale menos ou vale, a não ser o mercado dita isso. Atenção, e isto é polémica que eu estou a dizer. Agora, que o mercado deva ser regulado, sim, mas não vai ser a minha casa individualmente que vai resolver um problema social que temos. E aqui a questão é esta. Eu sou altamente favorável à questão de ter que vir habitar. Temos que criar condições para os estudantes, sem dúvida. Absolutamente. Tem que ser uma resposta do governo per si? Não. Tem que ser uma parceria de um governo e se calhar de uma parceria de um privado. Mas isto já me estou aqui também a perder um bocadinho. Mas a verdade é esta. Irrita-me porque gastou-se horas e tempos de antena sobre a questão da habitação. Solução bola. Sim, porque não se discute realmente aquilo que é importante discutir. Não se discute, por exemplo, que não se constroem casas no... E não houve um político que pragmatizasse a questão
a não fazer pura demagogia, em que chegasse e dissesse lá, olha, vocês têm este património em X sítio, isto ocupa ou representa 20, 23, 50, 70, 90 habitações. Isto no preço de mercado era possível reabilitado, isto é possível. Ninguém faz estas contas. Mas, e tu dir-me-ás, mas isso não são contas fáceis de fazer. Não, o problema é que temos um problema que é, temos um governo que sabemos todos que o Costa não é reformista, não vai fazer reforma. Portanto, não vamos pensar em soluções estruturais. Não vamos. Vamos então, pelo menos, pragmatizar a coisa. Olha, você tem ali na Alexandre Herculano, ou tem ali na Avenida da República, não sei quantos edifícios abandonados. Simples, fazer contas de Messiero. Resolve o seu problema. Coisas do próprio governo de Portugal, quer dizer, se resolve. Pô, não sei se resolvia, porque não sei se mesmo assim a falta de habitação em Portugal é tal que não sei se apenas e só com os edifícios públicos reconvertidos se resolveria. Pois. Pelo menos é uma ajuda, não é? Agora, a questão do licenciamento e as dificuldades que os construtores foram tendo ao longo de anos e anos em licenciar novas obras, o que fez com que muitos dos construtores abandonassem o segmento de mercado de construção para a classe média e se focassem no segmento de construção para a classe alta, e isso não será propriamente fácil de inverter, porque tu não mudas um paradigma de um dia para o outro. Precisas, se calhar, de uma década, ou seja, aquilo que se fez em Portugal nos últimos 10, 15, ou se calhar 20 anos, que foi prejudicial, de facto, à construção de nova habitação, se calhar agora vai demorar pelo menos uns 5 ou 10 anos a inverter. Claro, não é de um dia para o outro. Mas a minha questão é, se já sabemos a priori que o nosso governo não é reformista, se não vai com soluções de estrutura para coisas que possam ter reflexo daqui a 5 ou 7 ou 10 anos, nós temos que criar pensos rápidos. Sejam os quais forem, e o penso rápido que se tem que se criar, ou muitas das soluções que o governo e muitas das pessoas manifestam, é que tem que cercar, já que já não basta os impostos, já não basta. Olha, mas o Partido Comunista fez isso em Aveiro. Pois foi, exatamente. Foi pena terem decidido construir habitação de luxo com apartamento à venda por $1 milhão, não é? Mas isso para mim, infelizmente, isso é demagogia, isso é chalupice, chama-se chalupice. Mas pronto, não posso aqui, tenho que me controlar aqui neste canal para moderar mas isto foi a minha irritação, que é, para resumir, o tempo que se gastou e que nada se fez. E que é fundamental, sim, arranjar soluções. E vi lá também uns tontos com os cartazes a dizer que senhoria não é profissão. Mas vamos ser pragmáticos, quer dizer, temos problemas, e ativista vamos resolvê-los. Diz? E ativista é? Ativista como? Senhorio não é profissão. E ativista é profissão? Pois, exatamente. Não, mas está a ser. Já fecham a segunda circular, já arrebentam. Quer dizer, esta coisa de ativistas interferirem também no trabalho das pessoas, por amor de Deus. Mas pronto, esta foi a minha irritação da semana. Como viste bem, irritou-me. E bem. Olha, a mim irrita-me que aquilo que há 20 anos atrás era ser vândalo, hoje é ser ativista. Isso irrita-me. Pois. Sim, eu acho que o ativismo, a força que o ativismo tem que ter é sem dúvida alertar o grande público, as massas, de coisas que possam estar. Mas isso implica ter sentido cívico. Claro, óbvio. Quer dizer, no outro dia falava-se quer dizer, é engraçado porque o ativista interrompe o trabalho do ministro que está a falar sobre o ambiente, não é? Mas que direito é que o ativista, qual é o direito que tem sobre aquela pessoa que está a trabalhar e que está a ter voz, não é? Qual é o direito dessa pessoa de interromper o trabalho do outro ministro? Não. Quer falar? Ponha a mão no ar. Exato. Fale, pronto. Ok, não aparece. Isso não abre os telejornais. Não, ainda danificar. E qual é que é a imputação legal que na verdade aquela pessoa provocou danos materiais?
estragou um fato? Exato. Queixa-crime, pronto, pode ficar a parar. Pronto, não dá em nada, não vai dar em nada. Mas pronto, uma queixa-crime, uma agressão, pá, por amor de Deus, mas de facto o ativismo começa, pronto, já nos últimos 50 anos, existiram formas até muito mais terroristas de se mostrar a opinião, mas obviamente claro, com dois borradas de tinta verde na cara é inócuo, não é? Comparado com aquilo que se passou em Espanha, na Irlanda, quer dizer... Não deixa de ser ilegal. Portanto, há vários estádios de ilegalidade, não é? E o facto de um ser mais grave que o outro não implica que o outro não seja também ilegal. Sim, mas pronto. Foi. Então pronto. Então temos fechado aqui a rubrica das irritações da semana. Resta-me só então, devo-te um pedido de desculpas. Tínhamos um desafio para esta semana, que claramente foram dias muito agitados e que não nos permitiu, a mim em particular, com o desafio que tu me lançaste, mas em relação à questão da plataforma de trading, da carteira do nosso documento, mas garantido a próxima semana vamos ter essa questão. Sim, mas ficar aqui a garantia também a quem nos está a ouvir, que é um projeto que está a dar os seus passos e que vai avançar e que será seguramente interessante para todos ficarem a acompanhar as nossas... Para quem nos está a ouvir, os nossos 7 ouvintes assíduos, e eventualmente 3 ou 4 amigos que ainda têm paciência para nos ouvir. Acho muito bem, bem-aja a esses 7 resistentes, que para a semana sejam 10, e cá estamos, a preparar a ceia de Natal. Exatamente. Não, sabes bem capaz que se me lançares esse desafio, sou menino para fazermos um live, um direto aí sobre quais são os mercados. Olha, eu acho que sim, acho que na ceia de Natal vamos fazer um live, está combinado. Não será o nosso primeiro live, porque temos outros já no forno, mas fazemos um especial. Muito bem, olha, meu caro, resta-me desejar-te um bom resto de viagem. É sempre um gosto de conversar contigo e partilhar aqui estes nossos pensamentos, estas nossas ideias. Espero que também consigamos passar alguma informação de valor para quem está do outro lado e que nos continuem a ouvir. Para a semana cá estaremos novamente. Sim, exatamente. E não esquecer, nós não somos conselheiros financeiros e que... De todo. E blá blá blá. Exato. Um abraço, meu caro. Até breve.